Vamos gravar a Santa Palavra de Deus, vamos ler e falar sobre ela, para que todos aqueles que tenham a salvação e todos aqueles que lê para ser mais confortável com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E nos Atos dos Apóstolos, no versículo 24, versículo 4 diz assim: Fasto, porém, respondeu-lhe Paulo, se achasse detido em cárcere, o que ele mesmo partiria para lá dentro de poucos dias, e acrescentou-se. E no versículo 5 diz assim: Portanto, os que dentro de vós são de presídio, terceiro comigo houver alguns crimes nesse homem acusando. E no versículo 3, versículo 6 diz assim: Demorou-se entre eles as cercas, e 8 ou 10 dias desceu a Carcerais. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e exercitou Paulo. Falou com Paulo, né? E no versículo 7 diz assim: É assim que este compareceu, rodearam os judeus que tinham descido de Jerusalém e acusaram-no a muitos graves deitos de que não pudesse provar. E Paulo, no capítulo 8 diz assim: Paulo alegrou-se a sua defesa, em nada tenho pecado contra a lei de judeus, nem contra os templos contra César. E no versículo 9 diz assim: mais fastos, querendo agradar aos judeus, disse Paulo: Queremos saber, ao subir a Jerusalém e ser julgado e ali diante de mim. E no versículo 10 diz assim: E Paulo, porém, disse: Estou perante o tribunal de César, e é ela que deve ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabe. E no versículo 11 diz assim: Se lhe tenho feito algum mal, acusasse dignos da morte, não recusou morrer, mas em nada daquilo de que está me acusando, ninguém tem o direito de entregar-me a eles apelo para César. E no versículo 10 diz assim: Então Festas se entrefugirou com essas acessórias e respondeu para César: Apelas-te a César irá. E no versículo 13 diz assim: Alguém de alguns dias depois irei a Agripa e Berenice descerão caçerias para saudar Festo. E no versículo 14 diz assim: Como se demorei ali
muitos dias, festas, depois foi o caso de Paulo. Félix deixou preso aqui um certo homem. E no versículo 15 diz assim: quando estive a Jerusalém, Paulo falando, né? Sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus e viram queixar dele comigo, pedindo a sua condenação. E no versículo 16 diz assim: respondeu-lhe que não era costume dos romanos condenar alguém algum. E o homem algum, antes que ter confrontado a acusado com os seus acusadores, e antes disso lhe dar liberdade, vou te dar liberdade, nada de defender, ceder de um crime que lhe são imputados. Quer dizer, crime que não teve, né? E no versículo 17 diz assim: acompanharem daqui eu sem demorar logo no dia seguinte, e aí ordenarei que consideram esse homem. E no versículo 18 fala assim: apresentaram-se os seus acusados, mas não o acusaram de nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Ele suspeitava, né? Não tinha crime nenhum. E no capítulo 24, do versículo 19, fala assim: era um descendência de entre eles a respeito de sua religião e uma discussão de respeito de um mal Jesus já morto, ou que Paulo afirma está vivo. Estão falando, né? A gente está vivo. E no versículo 20 fala assim: vim-me perplexo quando ao mundo de inquirir essa questão, a perguntar-lhe se queria ir a Jerusalém a ser ali julgado. Paulo vai responder. Mas no versículo 21 fala assim: mas como Paulo apelou para o julgamento do imperador, mandei que fique detido até que o remetente a César. E no versículo 22 diz assim: a gripe disse, então afaste eu também desejava ouvir esse homem, ao que ele respondeu, amanhã eu virá. E no versículo 23 fala assim: no dia seguinte, a gripe, que o governador de Recife disse, né? Esse versículo 23 vai chegar amanhã, que vamos por ele, porque nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Deus, nosso Todo-Poderoso. Ele ama todos vocês, Ele ama todos aqueles que estão no caminho dele. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Salvador. Amém.